A paz do Senhor, pastor Júlio César. A paz do Senhor, povo de Deus que está ouvindo, que vai ouvir agora esse testemunho. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz. Estou com semblante diferente. Porque quando nós conhecemos o Senhor Jesus, aceitamos a Ele, ou se reconciliamos novamente, Jesus faz o brilho dele espelhar na gente, né? Meu testemunho, irmão, que eu vou contar é que eu era um ex-travesti que fazia toda a vontade de Satanás. Toda a vontade de Satanás. Todas. Confesso para vocês que recebi vários convites para fazer filmes adultos. Já saí com pastor, já saí com missionário, já saí com presbítero, já saí com o pessoal da mocidade. E eu tô contando isso para vocês verem que quando o inimigo quer agir no meio do povo que não está conforme a palavra de Deus, o inimigo derruba. Aí você pergunta, mas o irmão foi para a igreja lá quando servia Satanás? Não, irmão. Os pastores que me via indo para a igreja, me viam na esquina da rua, e aquilo ali chamava a atenção deles, que não era eu, mas era um negócio, algo maligno, que fazia eles olharem. E quando eu saía com eles, eu via a Bíblia do lado. Eu ficava com vergonha. Eu falei, menino, guarda essa Bíblia, sei lá, em algum canto. Você não tem vergonha não de fazer isso. Você está sendo mais pecador do que eu. Ele falou assim, mas eu peço perdão a Deus. Melhor pedir perdão a Deus do que ficar continuando no mesmo erro. Mas aí, irmão, um pecadinho chama o outro. Então, o meu testemunho, se for por contar que é grande. E como eu me converti, foi através da pregação do Júlio César. Eu estava ouvindo uma pregação dele pregando sobre o juízo final. Foi em 2015 ou 2014, se eu não me lembro direito. Sobre o juízo final. Aí me despertou. Me despertou e eu fiquei assim um pouco com medo, né? Porque eu estava afastado da presença de Deus. E não tinha como eu ser salvo naquele momento se Jesus viesse. Mas através daquela pregação, eu fiquei pensando depois que acabou a pregação e eu fechei o meu celular. E fiquei assim, imaginando, será que eu vou ser salvo? Mas coisas que eu faço. Sabe, aquele meu coração começou a acelerar assim, mas aquele aceleramento de medo, sabe? Mas eu já tava, eu tava imaginando assim, que se eu fosse sair e continuar na mesma vida, eu tinha certeza que era a última oportunidade que Deus estava me dando naquela hora, quando eu ouvi a pregação do Júlio César. Depois que eu ouvi a pregação do César, do pastor, eu dobrei meu joelho, né? Orei e falei assim, Senhor, eu queria que o Senhor me visitasse. Se o Senhor na vida desse homem, eu queria que o Senhor visitasse visitasse meu coração, falasse comigo. Mas Jesus tem as maneiras de falar, né? De conversar com as pessoas que se arrependem de verdade, de coração. Isso foi à noite, depois que eu assisti a pregação do pastor Júlio César. Isso foi à noite. Quando deu 11h30 para meia-noite, quando deu quase meia-noite, eu senti uma vontade, assim, uma pulsão de, de ir aqui atrás da minha casa e orar. Como é que um pecador
vai orar. Não tem como, né? Um pecador dobrar o joelho para orar, sendo que não tem intimidade, sendo que não vai, sendo que fica aquela dúvida, será que Deus vai ouvir, será que Deus não vai ouvir a oração de uma pessoa que está tentando reconhecer o erro, dizendo, está tentando reconhecer que aquilo ali não é de Deus. Foi o que eu pensei, irmãos. Quando deu meia-noite, dobrei meu joelho, comecei a orar. A orar, 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 clamar ao Senhor, a orar de uma forma que cada vez que eu orava, havia uma força dentro de mim, me impulsionava a orar mais forte, assim, mais com mais com autoridade, assim, no modo do tom da voz, né? Quando de repente eu senti aquela mão passasse na minha cabeça, eu tava de joelho dobrado. Eu senti aquela mão passar na minha cabeça assim. Aí foi na hora que eu senti a visita do Espírito Santo. Eu comecei a chorar, sem ver, sem pra quê. Comecei a chorar, chorar, chorar. Não tinha nenhum motivo para me chorar, porque dentro de mim era um vazio. Não tinha como uma pessoa chorar. A pessoa que está fora da presença de Deus não tem como chorar. Eu só vim chorar depois que a pregação do Júlio César, a palavra do Júlio César foi plantada no meu coração e aquele vazio Deus foi quebrando por dentro do meu coração. Depois que eu dobrei meu joelho, pedi ao Senhor uma luz, alguma coisa que Deus viesse a falar comigo. Eu chorei tanto, irmão, quando eu senti a presença de Deus, que Jesus me visitou. Ele me visitou porque eu senti a mão dele passar na minha cabeça. Quando passou na minha cabeça, eu não me controlei. Chorei igual uma criança, uma criança, uma criança, uma criança. Chorei igual uma criança, não tinha mais palavras de falar, não tinha como orar mais. Fui tomado pelo choro, pelaquela presença gloriosa do Senhor Jesus. Eu fico me lembrando, eu falei, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. O Senhor me perdoa, Pai, eu quero sentir a Tua presença. O Senhor me perdoa esse pecado que eu cometi. Falei, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, me perdoa, me guarda, me ajuda a prosseguir nessa caminhada. Foi na hora, irmão, que eu orando, pedindo perdão a Deus, pedindo para Deus escrever o meu nome no livro da vida. Jesus me visitou dessa forma, passou a mão na minha cabeça. Eu senti uma vontade de chorar imensa, imensa, imensa. Chorei igual uma criança. E hoje choro na presença de Deus, não para o inimigo, mas eu choro para a presença de Deus. Esse foi o testemunho que Jesus me libertou. Eu quero agradecer a Jesus pela vida do pastor Júlio César. Pastor Júlio César, quer dizer que para o irmão é difícil a caminhada, né? Mas não é impossível para aquele que entrega a sua vida totalmente para Jesus. Que Jesus venha lhe abençoar cada dia mais, venha livrar o irmão de tudo, que as portas dos céus não sejam abertas, seja escancarada para o irmão. Que Jesus venha fazer uma grande obra mais e mais através da sua vida, pela vida dos irmãos. E os irmãos que estão ouvindo esse testemunho, é para aumentar a fé dos irmãos também, que quando uma pessoa prega a verdade, faz muito efeito. No mundo espiritual é tremendo, mas no mundo material você não vê nada. Mas espiritual já está tendo uma guerra contra a sua vida, contra a nossa vida, para a gente poder se chegar mais perto do Senhor Jesus. Hoje eu glorifico a Deus. E não foi nenhum irmão que veio aqui falar de Jesus para mim, não foi um irmão que veio aqui pregar a palavra ou querer ou falar para mim se reconciliar, para me voltar para a presença de Deus. Não.
Eu me reconciliei e voltei para a presença de Deus através da pregação do Júlio César, pregando sobre o juízo final. Sobre o juízo final. Aí os irmãos poderiam pensar assim, mas ele poderia, mas o irmão poderia ser convertido através de uma pregação normal do Júlio César, ou através de arrependimento, ou através de outra coisa. Não, eu me converti através da pregação sobre o juízo final. Deus sabe a maneira de trabalhar, né? Então quero agradecer aqui a Deus, muito, muito, muito. Tenho me esforçado bastante. Para quem tinha um semblante escuro, hoje está um semblante bonito na presença de Deus, porque quando a gente tampa todas as brechas de Satanás, quem tem que resplandecer é o brilho do Espírito Santo na nossa vida. E eu agradeço muito. Eu sou do estado do Acre, viu, irmão? Quem diria, né? Júlio César, pastor Júlio César, através de Jesus, já ganhou uma ovelha para a casa do Senhor, que sou eu. Sou do estado do Acre. O Acre é longe, viu, irmão? Muito longe. Muito longe mesmo. Estado do Acre, Rio Branco. Aqui é a cidade da Marina Silva, né? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. E é isso. Peço as orações dos irmãos, que os irmãos me ajudem mais e mais. Que eu vou me esforçando. A Bíblia diz: esforço tem de boa ânimo, que Deus é conosco, né? Que a gente não vem olhar para trás, vem olhar só para Jesus. A paz do Senhor para todos.